Sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui em mais um bate-papo do Guardiões da Família e hoje nós vamos falar em alguns sinais de alerta de comportamentos e atitudes que você precisa prestar bastante atenção se você tinha na relação e vamos identificar aqui, de repente, será que não era você também que tinha esses comportamentos? Isso pode dar uma clareza, porque muitas pessoas, eu falei já sobre isso aqui algumas vezes, mas hoje nós vamos aí também nos aprofundar mais um pouco para que a gente possa ter clareza. E muitas pessoas se surpreendem em olhar e falar assim, puxa vida, mas eu mesmo me identifiquei com esses cenários. Vamos para cima então, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano Castro e eu ajudo você a atrair o seu ex-cônjuge de volta sem correr atrás, sem se humilhar, salvar a sua família e conseguir fazer com que isso vire uma nova e verdadeira história que vai durar ao teste do tempo e não simplesmente uma nova aventura e você acabar tomando outro tombo ali na frente. Renata Souza, grande veterana, há quanto tempo que eu não te vejo aqui? Seja bem-vinda, que maravilha. Talvez você já até estava, mas eu não consigo ver de tanto comentário, às vezes vai passando, eu não consigo prestar atenção. Muito bem, pessoal, vamos que vamos. E é o seguinte, galera, quando eu falo disso, desses comportamentos, eu quero até fazer uma enquete aqui, como eu sempre gosto de começar nossas lives, aquecendo aí os motores, fazendo você também refletir. Quais são comportamentos dentro da relação que nós devemos ter um sinal de alerta? O que vocês acham? Se você olhar na sua relação, ou que você já escutou, ou simplesmente que você entenda que precisa, quais são os comportamentos que precisam de atenção e por quê? O que vocês acham? Porque é importante a gente ter essa clareza, pessoal, porque muitas vezes o que aconteceu durante a relação foi uma codependência, como eu sempre falo, né, comportamental e emocional, e nós acabamos migrando para o problema. Então vamos lá. Um dos sinais de alerta, indiferença, pode ser indiferença. Que mais, pessoal? Que mais? Quais são os sinais de alerta que são perigosos, não somente por causa de uma separação, mas perigosos para se ter uma relação? Olha que importante que eu estou falando. Desprezo. Que mais? Que mais? Inclusive, até porque tem gente que no chat, como eu sempre brinco, né? O pessoal vem para cá e aí eu fico, antes de abrir a live, eu fico lendo ali os comentários aqui do YouTube e aí apareceu um ponto interessante. Eu falei assim, Luciano, eu não sei quem foi que escreveu aqui, tá? No YouTube, mas escreveu assim, Luciano, ela simplesmente pediu o divórcio sem motivo, tá? Sem motivo. Quem identifica isso também? Ciúmes, estresse, desprezo, crenças emocionais, indiferença, excesso de críticas, cobranças, acusações, falta de diálogo, se calam, silêncio extremo, rejeição, falta de respeito, admiração e desejo, estagnação, ignorância, não sair da rotina, frieza. Muito bom, pessoal. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aí quantos sinais que vocês estão colocando que é interessante. Pessoal, muitos aqui nós temos que separar esses sinais de alerta em dois grupos, vamos dizer assim. Tem aqueles sinais de alerta que colocam a sua relação em risco e podem te levar para um processo de divórcio, um processo de separação e assim por diante. O outro grupo, pessoal, de alerta, de risco que nós temos que ter são aquelas relações aquelas atitudes, aqueles comportamentos que levam as relações para um ambiente tóxico. E se não cuidar, pode virar um relacionamento até mesmo abusivo, agressivo. Então, veja, por que eu estou falando isso? Porque aqueles que podem levar você para um problema de separação, divórcio, afastamento, isso tem muito mais a ver com a questão da imaturidade, tem muito mais a questão a ver de não saber lidar com as questões emocionais e comportamentais, como, por exemplo, a imaturidade, a rejeição, falta de diálogo, perder uma admiração, ser uma pessoa ciumenta até, mas que não vá para o lado do ciumento patológico, né? Enfim, um ciúmes ali que dá para a gente cuidar de uma forma mais tranquila. Que mais? Uma pessoa que é mais mesquinha,
a insegurança, ok? Uma pessoa que é explosiva, mas que não perde o respeito e assim por diante. Percebe? Esses comportamentos, eles são sinais de alerta, mas eles são sinais de alerta para separação e eles são totalmente reversíveis em você, principalmente, através de tudo isso que a gente conversa no mundo da transformação. Então, uma pessoa vira para mim, vira e fala assim, Luciano, mas eu estou numa relação que não está legal, e assim, a gente está muito afastado, e quando a gente briga, eu não gosto de briga, né? Quando a gente discute e tal, eu não gosto de briga, então eu fico em silêncio. Eu fico em silêncio e às vezes eu fico sem falar com ela por 2, 3 dias. E aí ela chora e etc. Mas eu não falo porque eu não quero brigar. Esse é um problema sério. Tá? Então, esses comportamentos que a gente procrastina ou empurra com a barriga e a gente não faz, não toma uma atitude diferente, nós vamos ter dificuldades brutais nesse sentido. Então, veja, vou dar um exemplo. O que eu quero trazer para vocês aqui são os sinais de alerta de relacionamentos. Aí, ó, festa na live. Agora o pessoal do YouTube aqui, pessoal, apareceu umas bexigas que agora tem reações sozinhas, eu não entendi nada porque apareceu, mas estamos juntos. Teve gente aí, não? Vamos lá. Tem jeito, não. Tem gente que fez festa na live, já aproveita e já coloca aí. Vou até desativar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo desativar. Pronto. Assim as bexigas da festa não saem antes da hora. Eu adoro essas reações, mas foi na hora errada. É ou não é? Muito bem. Pessoal, o que eu quero trazer para vocês são os comportamentos que nós achamos que são... Luciano, não tem nada demais. É só uma discussão, é só algo leve. Mas, na verdade, você, de repente, está vivendo ou contribuindo, colocando a outra pessoa numa relação tóxica. Comportamentos que deixam você pisando em ovos, ou a pessoa pisando em ovos. Por exemplo, esse cenário que eu construí agora para vocês, que na verdade eu não construí, foi um caso real, que a pessoa usa o silêncio para não brigar. E aí o silêncio gera um desespero na outra pessoa, uma ansiedade, a pessoa chora, ela vem, ela quer conversar, ela pede, e a pessoa continua lá em silêncio, não vou conversar. Perceba, você não só não resolve o problema, presta atenção, você não só não resolve o problema, como você está maltratando a outra pessoa. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Olha, a Lu, tá vendo? Sempre tem alguém. A Luciana voltou, então já vamos anotar. Lu, minha xará, fica aí, Lu, que no final a gente faz mais festa na live aí. A tua festa deve ter sido tão boa que ela saiu até antes da hora. Ela é. Então vamos lá. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui alguns cenários dentro da relação para você fazer um leve diagnóstico de como era a sua relação e se aquela relação já estava tendenciando por um lado já mais tóxico entre vocês, seja da sua parte com a outra pessoa ou da outra parte com você. Então é importante que a gente tenha essa clareza aqui. Então, primeiro de tudo, pessoal, assim como eu falei, que uma pessoa escreveu aqui no chat, diz assim, pessoal, Bernadette também, vamos anotar aqui, Bernadette, fica aí com a gente, também voltou, Bernadette. Pessoal, uma pessoa colocou assim agora, Luciano, ela pediu divórcio sem motivo. Galera, deixa eu falar uma coisa para você, se você não enxerga o motivo, não significa que não tenha motivo. A verdade é que nunca se acaba um casamento não é nem um namoro, né? Seja, até o namoro se tem motivo, mas nunca se acaba um casamento sem motivo nenhum. O que acontece é que você não enxergou o motivo. E você, às vezes, está tão cego com a sua certeza que você não consegue ver que fez absolutamente nada de errado. E é exatamente nesse comportamento que você tem que trabalhar, baixar o ego e o orgulho, buscar aí a humildade e começar realmente a mapear e perceber o que será que está faltando de conhecimento, o que será que está faltando de abordagem sua para que a pessoa não queira sair da relação, para que ela fique literalmente viciada em você. O que você tem que, de repente, aprender e mudar para que essa pessoa tenha literalmente medo de perder você e não o contrário? Ou seja, uma vontade de ir embora e você ficar desesperado. Então, galera, lembre-se de uma coisa.
Um relacionamento tóxico, ele nunca começa do nada. Ele tem alguns sinais iniciais. Então, presta atenção. Os sinais iniciais, eles começam, e eu vou falar uma coisa para você. Desde que eu tenho trabalhado com isso, eu digo que mais de 95%, sem exagero, mais de 95% das relações já tiveram esses sinais iniciais, que se não cuidado, pode virar uma relação realmente tóxica. E eu me incluo nisso. Então, por exemplo, quais são os sinais? Alguns sinais que a gente tem que ter atenção os sinais iniciais: gritos, insultos, ameaças e até mesmo ridicularização em público da outra pessoa. Isso é o que primeiro acontece com as outras pessoas. Entende? A pessoa, ela tem uma característica de querer tirar uma onda, te diminuir, fazer piada. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, que tem um problema muito sério. Um problema muito sério que é um vício do mundo conjugal que as pessoas não tratam. Vê se você se identifica com o que eu vou falar agora. As pessoas não tratam os problemas dentro da relação, mas quando elas estão, por exemplo, numa mesa de bar, num restaurante, na casa de amigos, onde tem vários casais, aí é engraçado, porque muitas vezes as pessoas começam a expor um ao outro. Nem que seja na brincadeira. Normalmente é na brincadeira, mas como a gente sempre diz, né, e todo mundo diz, é um ditado, por detrás de toda brincadeira tem um fundo de verdade. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, você não sabe o que ela faz. Ela fica me deixando na seca, tá sempre com dor de cabeça, por exemplo. Ou então, mas ele é uma pessoa que não ajuda, sabe? Poderia pelo menos mas é assim mesmo. E aí fica fazendo essas brincadeiras em público. Sabe por quê? Porque não sabe resolver emocionalmente e de forma madura dentro da relação. E aí acredita que falar ali aberto, em tom de brincadeira, descontraído, todo mundo rindo, acredita que a outra pessoa vai entender a mensagem e vai chegar em casa e vai mudar de comportamento. Se você já fez isso, confessa para mim. Porque eu vou falar para você, eu já fiz isso. Porque eu não tinha coragem, ou eu não sabia ter a habilidade de lidar com aquilo, porque eu achava que aquilo ia virar briga. E no final das contas, a gente fazia aquele negócio e daqui a pouco estava todo mundo tirando sarro de todo mundo. Só que a verdade é que aquilo lá magoa. Aquilo magoa muito, machuca a pessoa. E aí ela vai devolver em você, vai machucar você. E aquela reação que você gostaria de resolver o problema e ver se ele ou ela não faz mais aquele comportamento, você vê uma pessoa agora ferida que vai intensificar o comportamento negativo e que você não gostava. O que vocês estão entendendo, pessoal? Chile, fica com a gente aí, Chile. Vamos fazer festa na live também, ó. Já tem mais gente aqui. Quem está se identificando com isso? Coloca assim, ó. Eu me identifico, eu quero saber. Eu me identifico. Porque fica fazendo aquilo que tem que ser no privado, fica fazendo em público. Então lembre-se, gritos, insultos, ameaças, ridicularização, ok? Tirar uma onda, isso são sinais iniciais que em algum momento você pode virar a ter uma relação tóxica ou você ser a pessoa tóxica. Outra coisa que você tem que identificar, como você é ou como seu parceiro, a sua parceira é, com pessoas fora da relação. Como que elas eram? Como que você era e como você é hoje? Você é uma pessoa que tem verdadeiramente empatia? Você é uma pessoa que respeita, que é educada, que cumprimenta todo mundo? O seu ex, a sua ex, tem esse comportamento? Por exemplo, com mãe, com irmãos, com garçons, com pessoas desconhecidas. Como que é esse tratamento com as pessoas desconhecidas? Porque eu garanto para vocês, isso diz muito do que vai estar por vir na sua vida, se você for assim, ou que você vai viver com a outra pessoa. Então, lembre-se, quando vem fazer esse tipo de... Aí começa a evoluir. Críticas na frente de familiares e amigos. Aí começa a ser críticas mesmo. Começa a mudar até mesmo o tom da brincadeira ou o tom de voz.
já começa a ser mais duro. E eu nem comecei aqui. O que eu estou falando são sinais. Agora, quer ver se você está numa relação tóxica? Estava, está, ou se você era uma pessoa tóxica? Anote alguns comportamentos aí. Primeiro, se você tinha um sentimento de culpa. Ou então, quando você vê que a outra pessoa fica dizendo assim, olha, eu não sou bom o suficiente, eu não me sinto bonito para você ou bonita para você, ou você se sente feia na relação e se sente culpada, você se sente insegura, culpado ou culpada por ele ou ela, por exemplo, ter algum tipo de comportamento de flerte com as outras pessoas. Vocês entendem, pessoal? Outra coisa, quando ele trabalha ou ela trabalha, a questão do isolamento. Isolamento não te dá espaço, uma pessoa controladora. Será que você não era essa pessoa? Querendo saber quem você vê, ou você fica querendo saber o tempo todo o que a pessoa está fazendo, deixando de fazer, com quem você sai, aonde você vai, que horas você volta, que horas ele ou ela volta, até mesmo quando é com a família. Será que você não está tendo esse comportamento? Essa insegurança? Por quê, pessoal? Parece algo natural, mas essa cobrança exacerbada, que parece algo inofensivo, isso vai colocando a pessoa num estado de alerta, de tensão, de preocupação e de um desgaste brutal na relação. Isso tem a ver, por exemplo, com a sua insegurança, com a sua baixa autoestima. Não tem a ver com o outro. Outro ponto interessante é quando existe a falta de cumplicidade e apoio nos desejos dele ou dela, ou nos seus desejos, nos seus sonhos. De repente, essa pessoa... Gente, eu conheço muita gente assim, lá no nosso método, todas as turmas tem pessoas que falam, Luciano, todas as vezes que eu dava uma ideia, todas as vezes que eu tinha um sonho, que eu compartilhava com ele ou com ela uma ideia, um objetivo, alguma coisa que eu queria fazer, a pessoa me ridicularizava, desconsiderava a minha opinião, não considerava as minhas decisões, simplesmente desrespeitava o meu sentimento ou os meus pensamentos. Nada do que eu falava, pensava ou criava tinha valor. E eu te pergunto, você apoiava? Você profetizava? Você era cúmplice dessa pessoa nos sonhos e nos objetivos? Percebe? Tudo isso vai caracterizando uma relação extremamente desgastante. Extremamente. E são comportamentos que as pessoas acham que isso é indiferente. Isso é inofensivo, isso é besteira, isso é mimimi. Isso é fraqueza dele ou dela. E a gente não tem essa situação. Luciano, mas e se ele ou ela não fazia esse tipo de apoio para mim? Aí por isso que você está aqui. Porque aqui, veja só, você e nenhum ser humano deveria precisar desse tipo de validação. Nenhum ser humano deveria precisar. Todos nós, quando nos desenvolvemos, inclusive os alunos do método, a gente sempre coloca, você não pode ficar necessitando, senão vira dependência emocional, financeira, espiritual e assim por diante. E nós não queremos ser dependentes. Mas esse tipo de comportamento não é por uma questão de criar dependência. Luciano, ele nunca me apoiava. A questão não é essa. A questão é que esse apoio, esse compartilhamento da sua parte, principalmente, você faz isso para transbordar e não para criar uma dependência ou para ser uma pessoa dependente. Aí o Douglas falou assim, Douglas Arruda, Luciano, e quando a gente pede para voltar e a pessoa te trata com frieza? Aí, Douglas, eu vou dizer para você o seguinte, você não está maratonando meus vídeos. Sabe por quê? Porque guardião que está aqui não pede para voltar. Não é assim que funciona. Nenhum dos meus alunos que conseguiram reconstruir os seus casamentos, seus namoros, suas relações, nenhum deles pediu para voltar. Nós construímos uma versão diferente, estruturamos uma estratégia para que todo o cenário corrobore, para que a pessoa volte a ter desejo, tenha
a química, acenda a química, desejo e vontade de querer estar com você e parta da outra pessoa para com você. Pedir para voltar, você só vai ter esse problema. Frieza, não, rejeição, abandono. Isso é vício. Isso não é evolução, isso é erro. Tá certo, pessoal? Então, cuidado aí. Eu peguei esse comentário aqui porque eu vi que é importante e tem muitas pessoas que estão cometendo esse erro aí. Tá certo? Então, vários outros comportamentos aqui, como, por exemplo, não permitir a sua individualidade. Individualidade não é individualismo. Associa, inclusive, a sua individualidade, o seu momento individual, com traição. Então, a pessoa fica alucinada. Por exemplo, a gente aqui não tem segredo de senhas, de celular, de nada, mas a individualidade. Eu sei a senha da minha esposa. Eu tenho acesso, até porque se precisar, às vezes ela fala, você não vai lá, tal, coloca para mim, manda uma mensagem, vê para mim que esqueci meu celular, tá tudo bem. Mas eu não abro a bolsa, não abro o celular, sem pedir autorização. É respeito da individualidade. Percebe? A pessoa que fica lá atrás, fica o tempo todo, etc., não respeita, não dá a posição da pessoa ter essa liberdade. E aí a falta de confiança, a insegurança, cria um cenário propício para empurrar a pessoa para pensar numa possibilidade. Não é que é responsável, nada justifica, por exemplo, uma traição, mas explica o comportamento e a frustração. E isso, se a pessoa, por exemplo, começa a se sentir extremamente controlada, ela passa a querer, desejar sair, até mesmo para não fazer o errado muitas vezes. Entende, pessoal? Outros comportamentos importantíssimos aqui. Por exemplo, você já notou ou notava que o seu ex ou a sua ex tinha medo de compartilhar alguma coisa ou contar algo para você? Sim ou não? Ele tinha medo ou ela tinha medo? Você sentia que eles escondiam coisas que eram bobas para compartilhar com você? Mas porque queria compartilhar um sonho ou alguma decisão que tomou? Tem gente que esconde até que comprou coisas ou diz que ganhou de alguém porque a outra pessoa brigava e fazia um inferno com a outra pessoa porque estava gastando, etc. Porque não existe alinhamento, não existe a tendência da questão financeira do casal, não existia uma cumplicidade, um alinhamento financeiro de diálogo e conversação. Você entende? As pessoas, elas começam a entrar, e aquela história, pessoal, qual a diferença de uma pessoa muito corrupta, que a gente sabe que tem por aí, e aquela pessoa que fica com o troco errado mesmo tendo consciência? O princípio é o mesmo. Começa com o troco, daqui a pouco o troco maior, etc e tal. Quando você vê, já está aceitando um contrato por fora, um contrato paralelo, e aí o fornecedor, e não tem nada demais, vai se acostumando, e aquilo que era inadmissível, isso aqui não tem problema. Isso aqui é de boa. Pirataria. Não, isso aqui... Por quê? O que vale é a lei do esperto. Tudo isso, pessoal, vai colocando esse tipo de situação e aí a pessoa vai se posicionando. E aí a gente começa a esconder. Por que eu estou falando isso? Porque se você mente ou o teu ex e tua ex mente pelo pequeno, nada impede dessa pessoa começar a mentir pelo grande, por algo maior. Afinal de contas, ele já se acostumou, ela já se acostumou a esconder as coisas de você. É um hábito. Começa a criar um hábito. Já minto mesmo, mais um pouquinho mais, um pouquinho menos, tanto faz. Galera, tá caindo ficha para vocês, sim ou não? E eu pergunto, e aí? E aí? Quem é você? Quem era você na relação? Será que, como a pessoa falou, a minha esposa pediu o divórcio sem motivos? E agora? Será que continua sem motivos? Será que, de repente, você não identificou alguma coisa? Percebe, pessoal? Uma outra característica é que existe uma competição, uma competitividade entre o casal. Inclusive, o medo de fazer a pessoa crescer,
o medo da pessoa estar melhor, o medo dela evoluir, ela inconscientemente começa a criar hábitos de críticas e de derrubar a autoestima da outra pessoa. Ela simplesmente influencia negativamente como ela se vê, como você se vê. De repente, o seu ex fazia isso com você. Entende? Isso acontece muitas vezes por essa pessoa que está com você, ou acontece muitas vezes por você. E você simplesmente derruba a felicidade, derruba a autoestima, você influencia negativamente como essa pessoa se vê. Eu vejo pessoas que viram para mim e falam assim, Luciano, hoje eu vejo... E sabe qual é o problema? Que quando a gente começa a identificar esse tipo de coisa, a gente acaba carregando uma culpa. A gente fala, caramba, meu, eu estava tendo esses comportamentos. Eu estava tendo esse tipo de coisa. E aí, essa consciência te traz associado muitas vezes uma culpa, um arrependimento, um remorso. Então a gente tem que trabalhar isso para poder libertar você de ir para o próximo nível. Realmente libertar o seu estado emocional, o seu estado comportamental. Então não adianta, pessoal. A lei do esperto, a lei da mentira. Então você pode ver, a pessoa ela tem um hábito. Tem um hábito. Então, veja, se você não pode ter essa liberdade, essa leveza, veja, não é que tudo pode, nem nada, a gente conversa, porque existem objetivos. Porque em toda relação existem 3 pessoas. Vocês sabem disso, né? Toda relação existe 3 pessoas. Existe aquilo que eu faço, eu gosto, que é bom para mim. Existe aquilo que a minha esposa faz, o que ela gosta, o que é bom para ela. Mas essas 2 pessoas precisam flexibilizar para que a terceira pessoa, que é o nós, eu e ela, funcione. Então não adianta só falar, é do meu jeito, eu gosto, não abro mão, não flexibilizo, não tô nem aí, porque... E aí, cadê o nós? Então você vai se dar muito bem vivendo sozinho ou sozinha, porque assim você faz tudo do seu jeito. Morar sozinho, viver sozinho é muito fácil. Morar a 2 em relacionamento é extremamente desafiador e que nos coloca numa evolução como nunca antes. Vocês entendem, pessoal? Outra característica que você tem que ver, que é importante você estar atento, que você podia estar vivendo, ou vivendo numa relação tóxica, ou colocando a pessoa numa relação tóxica, é quando você percebe que o ciclo de amizade começa a diminuir. Mas presta atenção, tem vezes que nós fazemos isso com nós mesmos. A outra pessoa nunca te proibiu. Mas nós nos afastamos de todo mundo, porque como eu tenho dependência emocional, eu ignoro as minhas amizades, meus ciclos sociais, e eu só tenho olhar para o meu ex. E perde o ex. Não perde o marido e aí vira ex. Mas tem aquela relação também, aonde a pessoa, ela cria tamanho inferno de você conhecer pessoas, ou sair com seus amigos que já eram amigos ou amigas de infância, que você começa a subtrair os ciclos sociais. Lembre-se, nós nos juntamos com pessoas para adicionar na nossa vida e não subtrair. Se você está vendo que coisas estão sendo subtraídas de forma manipuladora ou de forma totalmente pensada, porque a pessoa é controladora, porque a pessoa é ciumenta, porque a pessoa alucina na situação, aquilo que subtrai não está fazendo você crescer. Então, nós temos que desenvolver uma outra questão. E aí a pergunta é, será que, de repente, você não subtraía na vida da pessoa? Será que você não estava subtraindo? Existe uma forma, presta atenção, pessoal, existe uma forma disfarçada emocionalmente que você podia fazer e nem sabe. Quer ver como? A pessoa vira para você, vamos supor, eu chego para minha esposa e falo assim, amor, posso ir jogar uma bola para meus amigos lá? Tô a fim de encontrar eles ali, depois nós vamos tomar uma cervejinha, não sei o quê, tal. E ela fala, vai, ué, não tem problema nenhum. Eu vou ficar aqui sozinha mesmo, não tem problema, vai lá. Tudo bem. Ela tá negando?
Não. Ela está proibindo? Não. Precisa? Não. Por quê? Porque não existe uma conversa saudável, porque, lógico, uma coisa é o abuso. Estou falando numa situação pontual. Nós, muitas vezes, na linguagem corporal, na linguagem do rosto, né, na sua fisionomia, você pode falar uma coisa, vai, mas no fundo está querendo dizer, não, não é para ir. E aí a pessoa, às vezes ela até vai, ela vai uma, vai duas, na terceira ela fala, não, não vou, não vou. Por quê? Porque ela vai lá encontrar, por exemplo, os amigos, ou ela vai lá encontrar as amigas e assim por diante, só que ela tá lá e se sentindo culpada, porque a outra pessoa deixou um ambiente extremamente pesado. E aí eu vou, mas eu vou com sentimento de culpa. Então, na próxima, quer saber? Não vou, porque eu não quero me sentir assim. Entende? Então, veja. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, pessoal. Por quê? Primeiro, nós só nos permitimos entrar numa relação tóxica quando nós estamos emocionalmente disfuncionais, que a gente chama, fragilizados. Então, nós temos que ter atenção nesse processo. Ok? Cuidado. Veja só, é óbvio que eu não estou falando de exageros, estou falando de uma coisa saudável, normal. É importante a individualidade. É importante, sim, a minha esposa, uma hora, sair com a irmã, encontrar as amigas. Isso alimenta. A pessoa volta energizada, volta diferente, ela volta melhor. Para mim, é um ato de inteligência, inclusive. Ah, Luciano, mas eu não confio. Tem problema que tem que resolver antes disso, então. Se você poda a vida individual da pessoa, uma hora a pessoa não suporta estar com você. É importante esse tipo de comportamento. É importante esse tipo de liberação, entende, pessoal? Sim ou não? E o último ponto que eu quero colocar para vocês é quando a pessoa não respeita os limites. Ela cruza alguns limites para te provocar ou te testar. De repente, você cruza os limites para provocar ou testar a outra pessoa. E ela faz isso, ou você faz isso, para mostrar que você é maior que a outra pessoa, diminuir ele ou ela. Brinca com as suas fraquezas, intimida você, ou você intimida a outra pessoa, gera uma certa ameaça. Tudo isso que eu falei aqui, pessoal, são comportamentos de uma relação longe de ser saudável. E aí as pessoas falam assim, Luciano, a minha relação tá boa. Eu falo, legal, que maravilha, sua relação tá boa. Por que tá boa? Ah, pelo menos a gente não briga, a gente fica bem. Falei, ô louco, não brigar é uma relação boa? Quantas vezes eu vi relações que chegam aqui e falam, Luciano, eu nunca briguei com ela, não sei nem porque ela pediu o divórcio. Vocês entendem, pessoal? Sim ou não? Beleza? E aí, eu pergunto, você se identificou com algum desses comportamentos? Se sim, quais? Compartilha comigo aí, vamos lá. Olha lá, a Manuela falou aqui, ó. Luciano, voltei a viver. Mas ele ficou bravo, se afastou, bom ou ruim? Excelente. Sabe por quê? Não é por causa dele. Excelente que você voltou a viver. Ah, mas ele tá bravo. Ele que cuida da braveza dele. Isso, na verdade, é um processo um pouco de controlador. Então, como era para você estar sofrendo e ele bem, e de repente você voltou a viver e ele está aprisionado, isso gera um sentimento de raiva. Mas é bom. Tá bom? Olá, todos os comportamentos me identifiquei, quase todos, vários. Olha aí, põe na prateleira. Individualidade, eu não concordava. Perigo, meu amigo, tá vendo? Mas veja só, se você não concorda em a pessoa ter individualidade, é uma insegurança sua. Não tem nada a ver com ela. Você não queria perder a linha do controle. E isso coloca a pessoa em sufocamento. E vou falar mais. Essa sua insegurança em relação à individualidade dela faz você se tornar uma pessoa muito pouco atraente e admirável. E a pessoa perde a admiração. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Todos, Luciano. Pois é, meu amigo.
Então, o que é essa nossa live? Essa aqui é uma live que você tem que assistir várias vezes, anotar os pontos e colocar a raiz. Presta atenção agora para a gente finalizar. A raiz desses comportamentos são as crenças instaladas no seu sistema emocional. Eu subtraio da outra pessoa porque eu acredito que ela é minha posse e só pode ser minha. Problema de crença. Dificuldade de relacionamento, muitas vezes, com o pai. Ou que já sofreu abandono e rejeição no passado. E para não sofrer novamente, eu tenho essa tendência de ser controlador, ciumento. Derruba a autoestima, porque a minha autoestima, a minha crença de identidade e capacidade está lá no meu pé. Então eu acabo inconscientemente diminuindo as pessoas à minha volta, inclusive o meu cônjuge, para que eu me sinta melhor, já que eu não consigo me ver como uma pessoa forte. Vocês entendem, pessoal? Todos esses comportamentos estão amarrados com crenças que estão ligadas no subconsciente seu. Ah, Luciano, mas não sou eu que tinha esse comportamento, era o meu ex. Então você tem a crença de inferioridade e dependência que deixava se controlar no processo. Tanto um quanto o outro, existe uma questão que a gente explica muito, até mesmo que não dá para entrar aqui, mas lá na semana 6 do método eu explico sobre codependência emocional. Então veja, que é aquilo que eu sempre falo, para existir o valente tem que existir o covarde. Para existir o abusador, vai ter que existir o abusado, emocionalmente falando. Uma pessoa que é viciada em se inferiorizar, a outra que é para inferiorizar. E assim por diante. Quando você entende isso, você faz essa limpeza, essa faxina emocional dentro de você e você nunca mais entra numa relação como essa. E se começar a perder o caminho e tiver sinais como a gente apresentou hoje, você vai saber emocionalmente se posicionar, se blindar e a pessoa não vai saber avançar e te colocar numa situação ruim. Por quê? O que faz você se submeter e suportar coisas negativas é o seu medo de perder alguma coisa. O medo de perder, porque você, aquilo que eu sempre falo, né? Quem tem medo de perder já perdeu, porque te coloca em situação de inferioridade, descrença e nada de admiração da outra pessoa. E aí você começa a ter comportamentos extremamente tóxicos, não só esse que a gente falou. Vocês entendem, pessoal? A Elisa colocou, não quero mais ninguém. O que isso significa? Isso significa, Elisa, que você fez uma neuroassociação, que relacionamento é dor. Isso não é uma verdade absoluta, mas para você é hoje. Mas isso não é uma verdade absoluta. Então, o seu sistema criou um processo de proteção, de autoproteção, para dizer, eu não quero mais ninguém. Mas a verdade é que você está fazendo isso para evitar algo, e não que você concorde verdadeiramente com isso. Então, eu não quero mais ninguém, porque o seu subconsciente está te protegendo. Quando você quebra esse processo, entende a sua capacidade de reverter as situações, você vai entender que não precisa ter medo de riscos, porque você tem a sua capacidade de mudar o cenário, ressignificar e viver algo extraordinário. Quando a gente evita a evolução, quando a gente evita entrar numa relação ou qualquer tipo de empreendimento, vamos dizer assim, seja no relacionamento do profissional e assim por diante, você cede ao medo do risco e você com certeza vai deixar de viver algo extraordinário, porque pode ter certeza que o novo, o extraordinário, sempre vai estar atrás da zona de conforto e do risco. Ah, Luciano, mas eu não quero mais mesmo. Tudo bem, eu te respeito, eu não vou te criticar, só estou te explicando que isso é um comportamento. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Luciano, eu não concordo, não precisa concordar comigo, tá tudo bem. Eu só estou explicando que isso é um mecanismo do subconsciente para que você não venha a sofrer o que provavelmente você sofreu. Então, Elisa, se você está escutando isso, não é por acaso. Muito provavelmente você se machucou bastante lá atrás. Muito provavelmente você teve sofrimentos que foram quase que ao ponto de ser insuportáveis. E hoje que você, de repente, conseguiu sair dessa dor, você criou uma crença de padrão, uma crença de regra que a gente chama.
que é eu nunca mais, é uma promessa, eu nunca mais me relaciono, não quero mais ninguém, mas tem uma razão por detrás. Eu nunca mais quero, pois eu não vou passar nunca mais por aquilo. Então, veja, é uma crença de junção de frases. Eu não quero isso para nunca mais isso. Ou, se isso acontecer, então isso também vai acontecer. Isso se chama crença de regras. Existe um estudo sobre isso. Entende, pessoal? Então, se de repente você está como a Elisa, pensando que nunca mais deve se relacionar, isso nada mais é do que uma trava que foi criado em você por causa de uma dor tremenda que você passou em algum momento. E, de repente, repetições. E essas repetições, Luciano, mas nunca deu certo. Eu sempre me ferrei. A grande questão é, por que será que eu sempre atraí pessoas que me machucavam? Por que será que eu nunca conseguia trazer alguém que cuidasse, que protegesse, que profetizasse e que verdadeiramente fosse algo de construção e extraordinário? Porque uma coisa a gente tem que dizer, as relações são incríveis. As relações foram feitas, elas existem para serem maravilhosas. Então, eu nunca mais querer alguém é como se eu negasse a possibilidade de existir uma relação boa. Mas a verdade é, existe, é possível, você pode encontrar, mas a chave para isso está na autocura e não na busca de uma pessoa que vai entregar o que você quer. A grande questão é, por que que você atrai o que você não quer? Quando você entender isso, que é o que eu ensino dentro do método. Tanto é que eu falo, você não vai voltar para o seu ex. Ninguém no meu método volta para o ex. Como assim, Luciano? Ninguém volta para o ex. Não da mesma forma. Porque se você voltar do jeito que você era, você simplesmente vai sofrer a mesma coisa. Vai ter outro rompimento, abandono e rejeição. E eu não quero que você seja um colecionador de divórcios ou de rejeição. Então, o primeiro passo de tudo é nós nos desenvolvermos e fortalecermos toda essa questão do processo de identidade, capacidade e merecimento individual. Aí eu vou entrar na relação, numa nova relação com o seu ex. Você não vai entrar no mesmo lugar, porque você não se permite. Você não vai ter mais medo de se relacionar, porque você vai saber quem você é e toda a sua estrutura emocional e aquilo que de fato você merece viver. E, gente, vamos ser sinceros, é que nem assim, tem pessoas que escolhem não ter filhos, eu respeito, mas hoje, eu tendo filho, eu falo abertamente, são experiências que até então eu nunca tinha vivido. Então, tem certas coisas que nós vamos ter que correr alguns riscos. Tem perrengue? Tem perrengue, mas a conta fecha lá na frente. Os benefícios, as bênçãos, os aprendizados, as evoluções são estratosfericamente maiores do que o problema que eu vou ter que passar, principalmente quando eu sei a minha identidade e o meu poder pessoal para poder enfrentar essa situação. Pessoal, fez sentido o que eu falei para vocês hoje? Se sim, saia de cima do muro e senta o dedo nesse like aí no coraçãozinho para ajudar a empurrar esse conteúdo para mais pessoas que estão precisando. Entende, pessoal? Beleza? E vamos então agora. Obrigado, Denise Coutinho. Senta o dedo no like, é isso aí. Muito, muito bom, pessoal. Olha lá, tenho medo dessa volta. Todo mundo que quer voltar e tem medo, primeiro, sabota e não volta, tá? Vai contar uma história até a hora que vai falar assim, ó, vou desistir. Sabe por quê? Tem mais medo da volta do que uma rejeição. Então, cuidado. Quem tem medo da volta é porque exatamente ainda não despertou a própria sensação da identidade, da capacidade. Quando você sabe disso, você não vai ter medo da volta. Você vai se divertir. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Guardião que é guardião vai entender que a reaproximação e a reconstrução ela será prazerosa, apesar de ser desafiadora. É assim que tem que ser. Se você está numa reconstrução e ainda continua na dor, tem que rever o processo, dar um passinho para trás e estruturar você antes. E aí sim você vai fazer o processo. Você vai ter uma pegada afrodisíaca. Vai ser prazeroso para você entrar nesse processo, como era na nossa
Adolescência. Como era gostoso aquele flerte, aquela conquista, aquele desafio e aquela troca de olhar, e você falava, tá me sacaneando, e não sei o quê, tá. Você percebe? Só que não, nós estamos aprisionados no medo, no desespero, na solidão, e se der errado, eu vou ser fracassado, não conseguir segurar nem minha família. Aí você está com problema no processo da sua capacidade e da onde você pode chegar e da onde você pode estruturar a sua família. Então, pessoal, o grande lance é exatamente se aprender esse passo a passo. Esse passo a passo, tem gente que perguntou, qual o nome do curso? O nome do curso, do método que eu trabalho, pessoal, se chama Método Despertar Casamentos. E tem um detalhe, porque o despertar está antes do casamento e não é por acaso. Mas não dá para eu explicar aqui. Se você quiser saber mais sobre o método e assim por diante, de tempo em tempo, inclusive, eu faço alguns eventos gratuitos para explicar as fases, explicar os erros, para você poder saber aonde você está, qual é a próxima etapa, o que pode ser feito e assim por diante. Então, depois você entra na descrição desse vídeo ou no meu Instagram, vai lá, entra no canal dos Guardiões do Telegram, porque lá você vai poder ser notificado todas as lives que eu faço, conteúdos novos e principalmente os eventos que eu faço gratuito e até mesmo quando eu abro turma dos métodos, eu abro as turmas aí para as inscrições, que é eventualmente, não é uma coisa que abre, que fica aberto o tempo todo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos fazer nossa festa na live, sim ou não? Cadê aí? Eu quero, então, falar com a Luciana, a Bernadette e a Shirley, que, inclusive, ela já relacionou aqui, que é da T6. Não, T16. Olha só, T16. 2 meses atrás e já voltou com o marido. Que espetáculo. Que espetáculo. Vamos lá. Cadê a Shirley, Bernadette e Luciana? Aproveita e coloca aí quanto tempo vocês ficaram separadas. São 3 mulheres hoje, olha. Quanto tempo vocês 3 ficaram separadas e para a gente saber que conseguiu reverter a situação. Vamos ver se elas ainda estão aqui com a gente na live. Vamos ver se aparece aqui alguém aqui, ó. Jadson da T17, que maravilha. Olha aí, Raíssa também. Deus abençoe. Bernadette aqui, coloca aí quanto tempo você ficou separada, Bernadette. Festa na live. Shirley, cadê você, Shirley? Gratidão, Luciano. Beleza, quanto tempo você ficou também separada? Shirley, conta pra gente aí. A Luciana aí, ó, 140 dias. 3 meses e pouco aí, quase 4 meses, não foi isso? Muito bem, a Shirley também, 2 meses, olha aí. Que maravilha. Pessoal, então, ó, vamos colocar aqui, ó, festa na live para a Shirley, Luciana, minha xará e a Bernadette. E para isso agora temos as nossas novas reações só para o pessoal do YouTube, né? Então vamos fazer festa na live! Que maravilha! Olha aí, ó, festa! Muito bom, muito bom, muito bom. Que espetáculo para vocês aí, ó. Lembrando que agora é que começa o grande desafio. A reconciliação, que é a volta, não é a reconstrução. A reconstrução é a próxima fase de todo um sistema. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Voem lá depois para o meu Instagram, porque ontem eu abri uma caixinha de pergunta e agora fechou no final do dia. E de hoje para amanhã eu vou começar a responder aí várias perguntas para a gente poder bater um papo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Até mais!